Olá, pessoal! Hoje eu quero conversar com você que já está aposentado ou está em vias de se aposentar, está pensando em se aposentar. E Grazi, qual vai ser o tema do vídeo? Hoje eu quero falar para vocês algumas dicas do que pode aumentar o tempo de contribuição e, consequentemente, a sua renda mensal, para você que já está aposentado, conseguir fazer uma revisão, e para você que ainda não está aposentado, está pensando em encaminhar a sua aposentadoria, conseguir identificar se daqui a pouco você se encaixa em alguma dessas situações que podem ensejar o aumento do valor do seu benefício, que a gente sabe que isso é um detalhe muito importante quando a gente fala em INSS. Então vamos lá? Meu nome é Graziele Propodowski, eu sou advogada previdenciária e eu quero trazer para vocês hoje dicas extremamente valiosas que vão fazer a diferença no valor do seu benefício. Vamos lá. Primeira situação: reconhecimento de período especial. E o que é período especial? Período especial é aquele período de insalubridade, periculosidade ou penosidade que, porventura, você possa ter durante o seu período de atividade laboral, durante os anos que você trabalhou de carteira assinada e que podem ensejar tanto um reconhecimento de aposentadoria especial, como um reconhecimento de aposentadoria por tempo de contribuição, com a conversão acrescendo a mais no seu tempo de contribuição, conforme o período que for reconhecido. E, pessoal, vocês não têm noção o quanto isso faz diferença. Eu quero citar um exemplo de um segurado que trabalhou em meados dos anos 70 em uma empresa, ele era mecânico, e na época, até 1995, para quem não sabe, nós tínhamos o reconhecimento por atividade, o enquadramento por atividade. E o mecânico era uma das atividades que era reconhecida. Então, o fato de estar na carteira de trabalho já bastava para ter o reconhecimento como especial daquele período. E foi o que aconteceu no caso desse segurado. Ele conseguiu obter o reconhecimento de atividade especial para aquele período e conseguiu acrescer o valor no benefício dele. Nesse caso, já era uma revisão. Nós estamos já falando de uma revisão. Ele tinha se aposentado antes da reforma da Previdência e ainda na época ele tinha a possibilidade de somar os 95 pontos, que era a idade mais o tempo de contribuição, aí acabava isentando a questão do fator previdenciário. Foi o que aconteceu no caso dele. Um valor que ele recebia ali na base de R$ 1.600 passou para R$ 2.200. Um aumento ali de, na verdade, deu um pouquinho mais, porque deu mais que R$ 600 no aumento na renda dele. Isso, observando os últimos 5 anos, ele conseguiu receber os últimos 5 anos, que a gente tem a prescrição quinquenal, que a gente chama, recebeu os últimos 5 anos de atrasados e esse aumento na aposentadoria dele por um reconhecimento de um único período em insalubridade, que acabou reconhecendo ali mais ou menos um ano de contribuição a mais no tempo, que era o que faltava para ele atingir os 95 pontos. Para vocês terem ideia de como é importante a análise. Ele passou anos, por questão de 2 anos, ele não tinha perdido o direito de revisar, porque já ia fazer quase 10 anos que ele já estava recebendo, e a gente também tem o prazo decadencial nesse sentido, que é, nós temos a possibilidade de fazer a revisão de um benefício até 10 anos após a concessão, após o recebimento do primeiro benefício. Após isso, você não consegue mais buscar revisão no seu benefício. Esse é um exemplo para vocês terem ideia de como isso pode aumentar o valor do benefício. Isso eu falo numa questão de reconhecimento de período especial. Outro exemplo que eu quero dar para vocês, eu sou muito do exemplo porque eu entendo que o exemplo ele acaba fixando muito mais do que a teoria, do que eu explicar o que é uma aposentadoria especial. O outro exemplo também é uma situação de revisão, onde o segurado conseguiu, via ação trabalhista, o reconhecimento de um período de periculosidade. Ele trabalhou um período bem extenso, digamos assim, na empresa. Era uma questão de posto de combustível, não era frentista, era uma atividade mais administrativa, mas ele acabava convivendo ali no pátio do posto e ele teve o reconhecimento na via trabalhista da situação de periculosidade. Aposentado já, enquanto ele estava aposentado, ele ingressou com ação trabalhista, conseguiu o reconhecimento e na época foi cometido um erro. Por quê? A primeira revisão que ele entrou no INSS foi para reconhecimento de salário. Só que, porque obviamente, né, a questão da periculosidade acabou somando um período a mais, um valor a mais no salário dele. Só que aquele período que ele trabalhou naquela empresa, todo o período já estava no teto, já estava limitado ao teto.
Então, por mais que ele apresentasse que o aumento do salário dele teria ficado 2, 3 mil reais acima, não ia fazer diferença no valor da renda mensal dele, justamente porque a questão já estava limitada ao teto. Então, não fez diferença nenhuma. O INSS concluiu a revisão e negou, obviamente, porque não teve diferença nenhuma na renda mensal. Só que foi verificado posteriormente que haveria possibilidade de enquadramento de atividade especial em função da periculosidade reconhecida no INSS, o que, somado ao tempo que já tinha sido reconhecido para ele de alguns outros períodos insalubres, mais o período de periculosidade que ele tinha obtido agora, ele somava mais que 25 anos. Ele estava aposentado antes da reforma da Previdência também já, na espécie de aposentadoria por tempo de contribuição. Ele conseguiu a conversão de aposentadoria por tempo de contribuição em aposentadoria especial, o que acabou, nesse caso, ensejando um valor a mais ali, praticamente o dobro do que ele recebia. Para vocês terem ideia do que pode fazer a diferença de uma análise bem feita. E outra situação também, foi por pouco tempo ele já estava atingindo ali os 10 anos para ele conseguir fazer a revisão no benefício dele. E vamos a uma outra situação que pode acrescer tempo de contribuição e, consequentemente, aumentar a renda mensal. Reconhecimento de período rural. Aqui eu vou dar um exemplo de um segurado que buscou a conversão de uma aposentadoria por idade urbana em aposentadoria por idade híbrida. Por que isso, Grazi? Porque a aposentadoria por idade urbana, obviamente, como o próprio termo diz, você só pode utilizar períodos de carteira de trabalho, de carnês, por exemplo. Já em um período de aposentadoria por idade híbrida, você pode utilizar períodos urbanos, de carteira, carnês, mais períodos em questão de rural, período rural. Esse segurado, ele tinha se aposentado com um valor um pouquinho acima do salário mínimo, há mais ou menos uns 3, 4 anos atrás, e ele conseguiu. Depois, ele acabou buscando auxílio para verificar a possibilidade de uma revisão no valor e foi identificada a possibilidade dessa conversão. Com isso, a aposentadoria por idade urbana foi convertida em aposentadoria por idade híbrida via judicial. O INSS administrativamente negou. Consequentemente, ele teve um aumento na alíquota do benefício. Como a gente sabe, depois da reforma da Previdência, nós temos a média ali até 20 anos de contribuição para o homem e 15 anos de contribuição para a mulher. A alíquota é 60% do salário, da média, mais 2% a cada ano que supere os 20 anos de contribuição para o homem e os 15 anos de contribuição para a mulher. Então, o rural acabou aumentando essa alíquota e, consequentemente, a renda mensal. Esse segurado de uma renda que era um pouquinho acima do salário mínimo acabou praticamente ali recebendo na base de R$ 800 a mais no tempo na renda mensal dele, em função do tempo de contribuição que acabou aumentando em função do reconhecimento rural. É outra situação que pode ensejar. E o rural eu falo não só para esse tipo de situação, eu falo para aposentadoria por tempo de contribuição, que possa aumentar a alíquota também. Então, como eu falei, cada caso é único. Eu posso aqui ficar o dia inteiro citando exemplos que não vão se esgotar as possibilidades para questão de revisão ou de concessão, como eu falei anteriormente. E outra situação que eu quero trazer para vocês também, que está passando despercebida, a aposentadoria por invalidez, a atual aposentadoria por incapacidade permanente. Hoje nós temos o cálculo da aposentadoria por invalidez, ele é praticamente igual ao cálculo dos outras espécies de aposentadoria, que é 60% da média, como eu falei anteriormente, 20 anos de contribuição para o homem, 15 anos de contribuição para a mulher. O que superar isso vai acrescendo em percentuais e aí vai aumentando a renda mensal. A aposentadoria por invalidez é outra situação que pode ser revisada. Isso, repetindo, após a reforma da Previdência. Esse tipo de análise de revisão para aposentadoria por invalidez é posteriormente à reforma da Previdência, depois de 13/11/2019, porque antes já era média 100%, não tem essa possibilidade. Mas depois da reforma, se você se aposentou depois da reforma da Previdência, você pode ter essa possibilidade de aumento, incluindo período de especial, como eu falei, insalubridade, periculosidade, penosidade, período rural, período porventura reconhecido em ação trabalhista, tá bem?
Então, é outra situação que pode ensejar ali o aumento de renda mensal, lembrando que, se reconhecido, você inclusive tem direito aos últimos 5 anos da diferença salarial a título de atrasados. E no meio de tanta coisa que dá para fazer, eu quero falar situações que não deve ser feito. Por exemplo, eu vou citar um caso aqui de um segurado que se aposentou por idade. Na época, o salário dele ficou mais ou menos ali uns 200, 300 reais abaixo do teto. Então, era um salário bem alto, salário considerável, porque a maioria do período que ele trabalhou, ele recebeu o teto. Então, por isso que acabou ficando um valor maior. Na época, era aposentadoria por idade urbana, foi reconhecido na média de 23 anos de contribuição. E ele encontrou posteriormente a concessão, estava recebendo tudo direitinho, ele encontrou carnês que não tinham sido computados pelo INSS, que não estava no CNIS dele. Ele pegou esses carnês que dava mais ou menos 7, 8 anos de contribuição e levou até o INSS para fazer o cômputo, para jogar no sistema esses períodos. O INSS pegou, abriu um requerimento de revisão e ajustou no sistema. Só que o problema é que esses anos de carnês, eles eram valores menores, ele pagou por valores menores, o que acabou baixando a média dele e não aumentando. O que o INSS fez? Refez todo o cálculo de aposentadoria e ali ele ficava ali na média, como eu falei, de 200, 300 reais abaixo do teto, ele acabou baixando para 600 reais a menos que o teto. Então ele perdeu 300 reais além do que ele estava recebendo. Então, para vocês terem ideia, de como precisa cuidar esses detalhes também. Nem sempre o aumento de tempo de contribuição vai ser favorável. A gente precisa analisar, além disso, além do tempo, precisa analisar também os valores que vão ser vertidos, que valores que vão vir junto com aquele tempo de contribuição, para ver se realmente vale a pena e se realmente vai fazer diferença no seu caso. Tem situações, por exemplo, de segurados que, mesmo reconhecendo período especial, mesmo reconhecendo período rural, não aumenta em nada o valor. A média acaba ficando ali, salário mínimo, fica naquela média de 100%. Então, por isso que a análise é extremamente importante. Aqui eu estou dando exemplos de, obviamente, né, de situações que aumentaram o valor, mas é comum a gente ver também situações que não aumentam em nada o valor, que é feita a análise e realmente não vale a pena. Então, eu sempre bato na tecla, gente, procure um profissional. Não é fácil assim você conseguir identificar possíveis erros. Um profissional que realmente é especialista em previdenciário para auxiliar. Isso faz muita diferença na hora de ver se há a possibilidade, por exemplo, desse aumento de renda que a gente sabe que faz diferença ali na aposentadoria, porque é um benefício para a vida, né? Hoje você daqui a pouco está trabalhando e está recebendo aposentadoria, mas o dia que você parar de trabalhar, que você só quiser receber a aposentadoria, você vai conseguir sobreviver com aquele valor? Pensem nisso e a revisão. E para quem ainda não se aposentou, é interessante analisar o seu caso para ver se também não se encaixa em um desses requisitos, para também já começar a receber desde o início um valor razoável ali, que realmente seja compatível com o período que você recolheu, com os valores que você verteu para o INSS. Então, assim, pessoal, eu posso passar o dia inteiro aqui falando de possibilidades de revisão, de possibilidades para quem vai se aposentar agora, do que pode fazer para tentar aumentar o valor do benefício. Mas acredito que eu tenha abordado os principais. Há, por exemplo, também a questão de enquadramento da pessoa com deficiência, tanto para aposentadoria por tempo de contribuição quanto por idade. E a sua doença, daqui a pouco ela pode ser enquadrada como deficiência, tá bem? Por isso que eu falo que a ajuda de um profissional, a análise de um profissional especialista vai fazer toda a diferença, porque ele vai conseguir identificar essas possibilidades para você, tá? Então, assim, eu quero terminar o vídeo de hoje orientando. O vídeo de hoje realmente é uma questão de informação. Eu quero que vocês entendam o quão importante é se atentar a detalhes. O processo previdenciário é detalhes. A gente não está falando aqui de um benefício provisório, a gente está falando de uma aposentadoria. É o benefício para a vida. Como eu falei anteriormente, quando você parar de trabalhar, você vai conseguir sobreviver com o valor da aposentadoria? Eu sei que mesmo muitas vezes fazendo revisão, verificando valores, mesmo assim não vai abranger as despesas, por exemplo, que você tem a sua vida, mas ajuda demais. A gente que trabalha com previdenciário sabe quanta diferença pode fazer na vida de uma pessoa. O melhor benefício,
a escolha da espécie do benefício, o que pode ou não se encaixar no seu caso, fica a dica. Tá bem, pessoal? Encerro o meu vídeo de hoje agradecendo. Fico à disposição. Qualquer dúvida podem deixar nos comentários. Qualquer situação que vocês queiram trazer aqui, deixe nos comentários. A gente está aqui para auxiliar, está aqui para informar, para facilitar um pouquinho essa vida que a gente sabe que é complicada, a relação com o INSS. Tá bem, pessoal? Então, fico à disposição. Não se esqueçam de se inscrever no canal, ativem os sininhos e qualquer conteúdo novo vocês irão ser comunicados. Até a próxima!